Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre o Fastify, ok? Então, a gente vai criar um CRUD básico e vamos tentar conhecer um pouquinho o que é o Fastify, no caso. E para dizer que o Fastify, na verdade, é uma framework web para o Node.js. No caso, é muito, mas muito parecido com o Express, até porque ele é baseado no Express e no Hype. E o foco da equipa do Fastify é focar em performance e instalar apenas aquilo que você necessita. Ele acaba trazendo aí separações do que você instalar apenas o que você tem aí uma parte de plugins e você acaba instalando apenas o que você necessita. Por exemplo, se eu venho aqui em ecossistema, eu tenho diversos plugins core, okay? E você instala apenas o que você necessita para poder desenvolver a sua API web em Node. No caso, a gente pode usar, aqui aparece o Authentications, ok? Aparece o Alpha, ok? Você tem aqui, aparece também o JWT, no caso, se você precisar, ok? Aparece o Swagger, no caso, onde é que está o Swagger? Tem o MongoDB, deixa eu ver o Swagger, ok? Então, aparece o Swagger. Então, quando você estiver a programar usando essa framework, você pode instalar qual dos plugins você precisa e fazer a instalação de acordo com aquilo que é o plugin. Nesse caso, a gente vai começar com uma coisa meio básica, ok, pessoal? Então, vamos instalar apenas o próprio Fastify, que é a biblioteca em si, e vamos tentar ver como é que é. Já tenho aqui o meu VS Code instalado na minha máquina, ok? Tenho aí uma pasta vazia, a gente vai começar a partir mesmo daqui. Então, a ideia vai ser criar um plugin, um CRUD básico, ok? Vamos instalar dois módulos, vamos instalar o módulo Fastify, depois vamos instalar o Fastify Swag para poder criar essa API que aparece aqui, ok? Isso aqui é o que a gente vai tentar chegar lá. Ok, então vamos começar já aqui e eu vou criar abrir o terminal no caso. Vou abrir o terminal, vou inicializar o meu ficheiro, fazer aqui um yum init, ok, menos. Você pode fazer aí o npm init, ok. Acabei criando o meu ficheiro, vou fazer a instalação da minha dependência, que é o Fastify, ok pessoal. Acabei instalando aí estou instalando nesse momento o meu Fastify. Ele vai levar um pequeno tempo até terminar. Ok, então ele terminou, acabei de instalar o Fastify. Vou vir aqui em Package, ok. Vou adicionar aqui um script, no caso, e vou dizer que, por exemplo, quando eu tiver que iniciar, vai fazer um start, e o start ele vai apontar para um ficheiro que a gente vai criar, vai chamar de server. Vou dizer que esse ficheiro principal vai ser o server, ok? Para quando ele iniciar, saber que está a apontar aqui. Esse é o node server, e aqui vamos adicionar o dev para a gente ter instalado o NodeMon, para não ter que toda hora ter que parar e inicializar a aplicação. NodeMon, como é uma biblioteca, é uma dependência de desenvolvimento, ele vai fazer isso para nós, vai fazer a atualização do projeto em si. Então, eu vou instalar também o NodeMon, vou fazer um yum add NodeMon, no caso, vou instalar como dependência de desenvolvimento, no caso. Ok, tenho aqui instalado. Vou deixa eu verificar. Apareceu, deixa eu ver se atualiza de novo. Acho que não salvou. Não salvei eu. Deu aqui um erro de deu um overwrite. Ok, vou escrever de novo. Não salvei ele. Ok, agora sim. Vou criar aqui um ficheiro e vamos já inicializar. Vou chamar de server.js e vou chamar o Fastify, no caso a dependência do Fastify. Ok, vou dizer, por exemplo, eu aqui no Fastify normalmente eu depois tenho que adicionar aqui um parênteses, ok? Esse parênteses aqui é do login. Normalmente quando você invoca ou importa a dependência, tens que informar
Se deixares assim sem nada, quer dizer que os logos vão ser falso, porque é por padrão. Mas se quiseres adicionar, podes vir fazer um log igual a true, ou adicionar configurações no próprio log. Se você quiser configurar o modo como ele vai apresentar os logos, também é possível você fazer isso no Fastify. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma inicialização do servidor. No caso, vou fazer um const start, que é início, vai receber, vai ter aqui um async, ok, e vamos inicializar. Para inicializar, vamos chamar um try catch, pode gerar uma exceção, e aqui eu vou chamar um awaiting. Ele vai receber o fastify.listener, no caso que é onde ele vai ouvir, ok, e vou dizer que vai iniciar na porta 3000, ok, pode ser assim. E aqui, caso dê um erro, vou fazer um fastify.log.erro, ok, e aqui eu vou apontar o erro. Caso dê um erro, vou pedir que ele pare logo, no caso tem aí um process, e para parar eu chamo exit, ele vai parar a aplicação. Deixa eu ligar o meu carregador, que o computador daqui a pouco vai desligar. Ok, bem melhor agora. E isso é o suficiente. Se a gente quiser inicializar, basta vir aqui fazer um start. Isso é o suficiente para inicializar nossa aplicação. Ok, então se eu limpar aqui o terminal e fazer um yaml-dev, ok, logo eu tenho aí a minha aplicação inicializada. Deu um crash no caso, deixa eu verificar. Tem um crash, por quê? Deixa eu parar para verificar. Parar. Ele inicializou. Fastify is not defined. Escrevi mal aqui, pessoal, ok? Ele dá aqui que não foi definido, quer dizer que eu errei aqui o nome, ok? Tem o T à frente, vou apagar e vou inicializar novamente, ok, pessoal, dá para ver que ele inicializou. Vou parar aí para o pessoal ver, vou limpar a tela e acabei aqui inicializando o meu servidor, ok, pessoal. É claro, se eu tentar vir para aqui, por exemplo, fazer a princípio ele não vai encontrar nada porque não tem nenhuma rota, ok. Vamos tentar criar nossa primeira rota. A partir daqui vamos fazer, por exemplo, um fastify.get. Aqui vamos passar o URL e aqui vamos pôr a função com os requests. Aqueles normalmente o equipado Fastify chama reply, ok, em vez de response. E aqui vamos dizer que o reply vai ser um send, ok, com a mensagem, por exemplo, mensagem bem-vindo, no caso, ok, ao Fastify, ok, pessoal. Então isso é o suficiente. Se eu vier aqui atualizar, eu já tenho aqui a mensagem bem-vindo ao Fastify, ok, pessoal. Então essa é a forma que a gente tem para poder inicializar ou criar uma aplicação bem básica no Fastify, ok. Então vamos tentar adicionar mais alguma coisa. Eu vou vir aqui e vou criar um ficheiro, tipo como se fosse um dado onde tem as informações que a gente vai precisar para manipular. Vou chamar de usuário.js, ok, e esse usuário vai ter um array de objetos que eu vou chamar de usuários, ok, e aqui nesse array eu vou ter vários objetos. No caso vou ter ID, ok, o ID vou dar como string, no caso, vou falar que é vou ter o nome, ok, o nome vai ser Kitumba, ok, vou ter e-mail vai ser kitumba.fastify, ok, .io. Esse é o modo que a gente vai usar para poder criar o nosso objeto. Vou criar mais 3, ok, pessoal. Vou copiar, no caso eu vou copiar e vou fazer um Ctrl V, ok, vou ter aqui o ID2, o ID3, o ID4.
ok? Vou chamar aqui de tão lentão, que eu vou chamar de Gil, no caso, por exemplo, vai ser o Gil, ok? Aqui vai ser o Rafa, ok? Aqui vai ser Rafa, ok? Rafa, e aqui vai ser o Dave, no caso, vamos chamar de Dave, e aqui também vai ser Dave. Vou adicionar mais um e vou chamar de Varela, ok? Chama Varela e aqui vai ser o Varela, ok, pessoal? Então, esses são os nossos dados. Vou ter que exportar, no caso, fazer um módulo.export e vai receber o usuário, ok? Se eu quiser chamar aqui na nossa aplicação do Fastify, basta simplesmente invocar ele, chamar o usuário, ok? E a partir daqui eu consigo criar uma outra rota. Posso deixar essa rota por padrão, por exemplo, fazer um fastify.get, ok? E aqui vou passar usuários, ok? E essa rota de usuários ela vai chamar aquela nossa lista que a gente criou, okay? Então vou ter um request, um reply, e eu vou chamar aí o reply.send e vou passar usuários, ok, pessoal? Então, se eu vier aqui atualizar, vai apresentar a mesma informação. Se eu fazer /usuário, ele já vai apresentar aqui uma lista de usuário, ok, pessoal? Mesma coisa serve se eu vier aqui fazer a mesma coisa que está aqui, por exemplo, vou copiar e buscar apenas pelo ID, vou fazer isso, .id, e aqui vou simplesmente solicitar o ID do parâmetro, ok? Request.parameter, e aqui faço uma comparação. Por exemplo, vou criar um usuário, ok? Vou dizer que vou chamar a minha lista.find, e aqui em find vou passar, por exemplo, usuário, ok? Que é a forma que eu vou usar. Você vê que eu tenho as propriedades e faço uma comparação, ok? Se ele encontrar, vou simplesmente meter aqui um if e dizer que se o usuário não for encontrado, ele vai dar aí um return, e esse retorno ele pode dar, por exemplo, um reply.code, e aqui no código vou meter 404 para dizer que não foi encontrado, .send, e no send ponho a mensagem usuário não encontrado, no caso, ok, pessoal? Se encontrar, ele vai retornar esse que tiver aí embaixo, ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente pode fazer. Deu aqui um erro por causa do parâmetro que eu meti aqui. Se encontrar, vai funcionar. Deixa eu vir para aqui, atualizar, está a funcionar. Se eu meter um usuário, ele vai aparecer, ok, não funcionou no caso. Deixa eu ver se a rota foi bem definida. Ainda assim continua. Ok, pessoal, ela deve estar funcionando, mas eu aqui chamei a lista em vez de chamar esse usuário que está aqui. Então tem que chamar esse usuário que foi encontrado. Podia escrever o usuário encontrado para poder diferenciar, ok? Então vou vir aqui, vou atualizar e já ver que apareceu um usuário, ok? Se eu tentar aí, vou encontrar usuário não encontrado. Então poderia muito bem meter aí uma mensagem tipo em formato de um objeto, em vez de ser uma mensagem meio que simples. Poderia ser tipo um objeto com a resposta, ok? Então message, ok, por exemplo, mensagem, e ok, a partir daqui da mensagem escreva aí a mensagem, ok, pessoal? Então essa é uma das formas que a gente usa para poder criar aí a nossa API no Fastify. É claro que à medida que você vai aprendendo, é necessário que você comece a separar as responsabilidades, e a gente também pode fazer isso no Fastify, separando as responsabilidades. Eu posso vir aqui e acabar criando uma rota,
ok? Por exemplo, uma pasta chamada rota, e dentro dessa pasta rota eu vou criar um ficheiro chamado usuário, ok? .rota.js, ok? E esse meu usuário, ele vai acabar tendo praticamente esse cara que está aqui, a importação do ficheiro em si. Ele vai acabar tendo também estes que estão aqui, ok? Mas para isso eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui embaixo, vou criar uma função, ok? Vou chamar de usuário rota, que vai receber, por exemplo, vai ter um parâmetro, três parâmetros no caso, um chamado FastFi, até não preciso importar. Vou ter o outro chamado opção, no caso, posso ter uma opção. Depois vou ter aqui um feito, esses três parâmetros, ok? E aqui no fim eu vou chamar o feito para dizer que está concluído, ok? Alguns escrevem down, ok? Se vocês darem uma olhada aí na documentação vai aparecer. E aqui acabo chamando ele. Eu tenho praticamente, ok, criado aqui a minha aplicação. O que eu vou fazer? Vou exportar. O que eu vou exportar? Vou exportar essa rota aqui. Posso copiar essa rota, model.export, e aqui passo o usuário rota. E aqui registro esse usuário rota no FastFi. Basta vir aqui e faz um FastFi.registry, ok? E passas a chamar aqui o require, e aqui vai passar a rota em que ele estará. Isso aqui é mais do que suficiente para ele continuar a funcionar. Deu um erro, ok. Deu um erro por causa do usuário, ele aqui não consegue encontrar, porque eu tenho que pôr 2 pontos, porque ele está na pasta rota e tem que sair da pasta rota. Normalmente tem que fazer 2 pontos para ele sair da pasta em que ele se encontra. O ficheiro é esse. Vou daqui, ele está aí, a startar. Vamos parar e fazer um clean, ok? E vamos lá inicializar novamente, ok? Ver se funcionou. Vou fazer uma atualização aqui. Não funcionou, é um erro, tem um crash aí. Tem um erro na hora de fazer a requisição, quer dizer que levou muito tempo. O que está errado aqui? Importei, exportei a rota, deixa eu verificar. Aparentemente tudo está aqui, está certo. Deixa eu tentar atualizar. Não consigo notar um erro aqui. Deixa eu verificar aí o meu foguete. Ok, pessoal, ele acabou dizendo aqui que eu esqueci de chamar o down, que é esse cara que eu meti aqui, o feito, mas acabei por esquecer os parênteses, ok? Porque quando ele tenta chamar a requisição, ele leva muito tempo para responder, porque ele não encontra essa função que analisa praticamente que você sai daqui e tem que parar. Acho que ele provavelmente pode ser que ele fique a chamar, e como não encontra essa função down, ele fica aí numa espera ou num muito tempo de processamento sem uma resposta, porque aqui tem uma promise no caso. Então vou atualizar novamente para ver, praticamente vou parar o servidor e vou inicializar, ok? Deixa eu verificar, ok. Não salvei até no caso, tenho que salvar, e agora sim acho que vai funcionar. Vamos lá ver, e passou, ok, pessoal. Então se eu vir para aqui atualizar, tenho praticamente de novos dados a funcionar, ok? Não encontrado, usuário 1, usuário 2, ok, pessoal? Então quer dizer que está a funcionar. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui um esquema. Acho que é uma das coisas que eu até certo ponto gostei no FastFi, é o facto de você conseguir criar um esquema, e a partir desse esquema você consegue definir as validações que são necessárias para esse usuário ou para uma determinada requisição, e as respostas que você precisa para cada resposta, bem como você pode definir também os handles, ou aonde é que eles podem ser direcionados de acordo com algumas opções. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um const
vou chamar de todos os usuários. Por exemplo, quando eu tentar buscar todos os usuários, eu vou querer que aconteça o seguinte: vou chamar aqui um schema, ok? E esse schema vai receber um response, quer dizer quando ele chama o response, ok? E vou especificar quando for, por exemplo, response 200. Aqui no meu response 200 eu espero receber um array, então vou dizer que o tipo de dado é um array, ok? Como sendo um array, ele é um item, então vou escrever aqui itens. E esses itens, porque eu tenho um array, o nosso array aqui é um array de objetos, então eu tenho que especificar aqui na minha propriedade. Então vou dizer que eu tenho um array de objeto, então vou dizer o tipo desse meu array é de objeto, ok? E dentro desse meu objeto, porque aqui tem um objeto, esses meus objetos têm atributos ou têm as propriedades, então posso mencionar também aqui as minhas propriedades. Então vou dizer property, ok, dois pontos, e vou começar a mencionar quando é id, no caso, vou dizer que o tipo de dado vai ser string. Se fosse integer, você não quer integer, ia passar. E outro nome, ok, vou dizer que o nome, o tipo de dado dele também é string, ok. E a mesma coisa eu vou fazer com o e-mail, ok. Então é praticamente a forma que a gente pode fazer para poder criar propriedade. Então, pessoal, desse jeito eu venho para aqui nessa minha requisição, por exemplo, depois da URL eu posso adicionar essa opção. Eu vou chamar de todos os usuários, mas vou mudar aqui, vou chamar de todos os usuários opção, para ficar mais claro, ok? Vou dizer todos os usuários opção e ponho um ponto e vírgula, ou ponho vírgula aqui. Então tenho 3 parâmetros no caso, ok? Então, se eu vir para aqui atualizar e fazer um refresh, parece que nada aconteceu, né, pessoal? Continua na mesma forma. Mas a vantagem é o seguinte: se eu vir para aqui e dizer que quero apenas que apareça os nomes e o e-mail sem o ID, e eu vir para aqui atualizar, logo eu não tenho o nome ou não tenho o ID em todos os dados. A mesma coisa pode acontecer se eu dizer que não quero que venha os nomes, no caso. Então, é uma forma de você organizar e fazer isso em esquema, e isso funciona muito bem. Acabo trazendo apenas aquilo que eu necessito, ok? E acho que isso você pode separar num outro ficheiro, depois importar para aqui para o teu método ficar bem fácil. Outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: você pode vir aqui depois do esquema, adicionares um render, ok? E a partir daqui do render você consegue chamar uma função, por exemplo, essa parte que está aqui, a gente não precisa ter ela aqui, se a gente não desejar, no caso. Podemos ter apenas as nossas requests desse jeito aqui, e as funções passamos aqui no render, vai ser responsável por fazer isso. Vou chamar aqui uma função, no caso, e vou passar aquilo que eu espero, ok? Então, se eu atualizar, eu vou ver que continua a funcionar da mesma forma. Se o pessoal tem dúvida, vou tirar aqui o comentário do ID. Vai aparecer somente o ID e o e-mail, e vou atualizar, ok, pessoal? Dá para ver que ainda assim continua a funcionar. A mesma coisa eu posso fazer com o get, ok, pessoal? Posso vir para aqui, criar um const, vou chamar buscar ou buscar usuários pelo ID, ok, e vou criar aqui um schema no caso. Esse schema ele tem uma resposta, no caso, que é o response, e esse response tem um estado. Por exemplo, esse estado que eu estou aqui à espera é o 200 no caso. O que acontece no buscar o usuário pelo ID? O buscar o usuário pelo ID, eu já sei que isso aqui, a tendência é que ele retorna um objeto. Então, se ele retorna um objeto, eu posso dizer aqui que o tipo que ele vai retornar é um objeto, já não é um array. E as propriedades acabam sendo as mesmas propriedades que eu já tenho aqui em cima, ok, pessoal? Então, praticamente isso que tenho aqui acabam sendo a mesma coisa, ok? Se eu pegar, vir para aqui, copiar isso e passar para aqui, ele vai funcionar da mesma forma, ok, pessoal? Então, vou atualizar e venho para aqui nessa requisição do get
usuário ID e vou passar a opção que eu criei. Eu vou meter aqui get usuário ID e vou chamar de opção. E quando eu venho para aqui, eu consigo chamar ele, ok? Buscar usuário. Ok, pessoal, então essa é a forma que eu posso fazer. Se eu vier aqui atualizar, eu vou ver que para todos ele traz só o ID e o nome, mas quando eu vou buscar pelo ID, ele acaba trazendo todos os dados. Como também posso vir aqui fazer a mesma coisa, dizer que eu quero só que ele traz os números, no caso, e se eu atualizar, ele só vai acabar trazendo os números. Ok, pessoal? Então, isso é uma forma bem interessante de poder trabalhar. Como também posso vir aqui adicionar um render, e no render acabo chamando uma função e acabo passando praticamente isso tudo que está aqui. Ok, pessoal? Isso que está aqui eu vou chamar. Tem um usuário, volta aqui, nem sei o que eu estou a fazer aqui, acho que me enganei. Tirar aí, tirar aqui. Removi tudo, não é tudo que eu quero, só quero tirar até aqui, essa parte aqui. Vou remover. Ok, pessoal, só assim é o suficiente. E aqui vou passar praticamente a minha função. Ok, aqui eu já sei que é para ir buscar todos, ok, todos os usuários, ok, usuários, e aqui é para ir buscar pelo ID, ok, buscar usuário pelo ID. Ok, pessoal, então essa é a forma que a gente tem. Vamos lá ver se está a funcionar. Vou vir aqui, vou fazer um refresh. Ok, pessoal, dá para ver que ainda assim continua a funcionar. Deixa adicionar o atributo, no caso, as propriedades, e vou vir para aqui e vejo que ele está aí a funcionar. Ok, pessoal, então essa é uma das formas que a gente pode usar, ok, para poder avançar, mas vamos ainda assim fazer mais alguma coisa. Eu acho que dá para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho essa parte aqui dos objetos, acabam sendo muito similar com esse que está aqui. Então tenho aqui redundância de código. Eu posso simplesmente copiar esse ficheiro e vir para aqui e criar tipo um ficheiro único, chamar const usuário, por exemplo, propriedade, ok, pode ser assim, propriedade, e esse usuário propriedade ele vai receber praticamente esse código que eu tenho aqui, ok, vai ser desse jeito, ok, acho que é mais do que o suficiente, e aqui é a mesma coisa. Ok, pessoal, então aqui no item basta remover isso e chamo o usuário propriedade, ele vai funcionar. E a mesma coisa posso fazer aqui, removo praticamente o 200 ou praticamente os parênteses que tem aí, e aqui vou passar simplesmente usuário propriedade. Ok, pessoal, então essa é a forma que a gente pode usar. Deu aqui um erro porque tem esse parênteses a mais, ok. Então, essa é a forma que a gente pode usar. Só atualizar aqui e dá para ver que ele continua a funcionar. Pode ser em todos, e o que facilita é o que? Se eu quiser desativar ou comentar uma das propriedades, faço simplesmente para um e afeta quase toda a requisição. Então, se eu vir aqui, aparece apenas o nome, se fazer o 2, ok, e assim sucessivamente, ok, pessoal? Então, uma forma bem interessante. Outra coisa que a gente até pode fazer já, por exemplo, é adicionar o Swagger. Só vir aqui em ecossistema, e aqui em ecossistema eu venho em Swagger. Vou clicar aqui em Swagger, vamos ver o que ele diz. Eu vou instalar a dependência do Swagger que está aqui, ok. Vou ver aqui, vou fazer uma paragem do servidor, ok. Ok, vamos ver aí, fiz uma paragem do servidor e vou limpar aí o terminal e vou fazer. Vou adicionar a dependência, no caso, vou chamar de fast Swagger, ok, vou instalar.
E a configuração é bem simples, basta vir aqui em servidor, ok, no ficheiro servidor a gente vai configurar, ele acabou instalando. Vamos seguir as configurações que tem aqui na documentação, ok, por exemplo, se eu quiser ver, venho aqui, clico aqui em Swagger e ele vai direcionar para aqui, e a partir daqui basta você apenas copiar essa informação que está aqui, ok pessoal, essa primeira informação é mais do que suficiente para a gente conseguir ter aí a nossa aplicação inicializar. Ok, basta vir aqui e colar. Ok, vou adicionar mais um parênteses que faltou e vou adicionar um segundo e um parênteses. Acho que ficou um pouquinho complicado pessoal, mas vou dar uma pequena explicação aí. Ok, então eu tenho aqui, faço o que? Chamo o FastFi e chamo aqui o Registry, e dentro do registro chama a importação do próprio Swagger, ok? Estou a registrar o Swagger no FastFi, e aqui vou passar, aqui onde vai ser o caminho, vou chamar de Docs, ok? Quando eu quiser ver a minha documentação, basta chamar o localhost 3000 e aí passar esse nome que está aqui, que ele vai apresentar o Swagger. Aqui eu vou chamar de API FastFi, no caso, vai ser a versão 0.0.1, ok? E vou adicionar só mais uma única coisa, aquele da própria documentação, acho que fica bem no fim, ok? Tem várias opções aqui que o pessoal pode explorar, mas eu vou pôr esta aqui para expor as rotas. Eu vou pôr aqui no início, ok? Então pessoal, acho que isso é o suficiente. Se eu vier aqui inicializar o meu servidor, ok, logo eu consigo ter acesso à minha documentação. Basta vir aqui, fazer localhost 3000, escrever docker e logo ele apresenta aqui a nossa API, pessoal. Bem fácil de fazer isso. Se eu vier aqui executar, e tenho aqui a lista do pessoal todo que eu acabei por registrar. Então, isso é uma das formas que a gente pode usar aí o Swagger, né? Uma documentação já bem interessante para facilitar a interação do pessoal com a nossa API. Vamos dar continuidade, vou só fazer mais uma coisinha aqui bem rápida e vamos já parar. Ok, vou simplesmente criar uma outra pasta, vou chamar de controller. E esse controller vai ter usuário .controller. Ok, controller.js, ok, vai ficar assim. Ele vai receber praticamente o que está aqui. Vou importar isso que está aqui, tirar a lista que está aí, vamos pôr aqui e vamos criar alguma rota, né? Por exemplo, eu vou criar aqui um const todos usuários, ok, todos os usuários, e fazer desse jeito. E aqui vou passar praticamente o que a gente já tem aqui, ok pessoal? Isso que está aqui é que acaba sendo a resposta do que a gente precisa, mas é melhor escrever mesmo para facilitar. Aqui eu vou escrever request, reply no caso, e aqui eu simplesmente vou fazer um reply.send, ok, que já está habituado ao pessoal, e vou passar simplesmente o usuário, ok? Vou exportar. Vou fazer um export e aqui vou passar todos os usuários, ok? E outra coisa que eu vou aproveitar, vou fazer também já o buscar pelo ID, ok? Const, e vou dizer o buscar o usuário pelo ID, ok? Acaba tendo a mesma coisa, um request, um reply, ok, e aqui eu vou simplesmente copiar para não ter que escrever, para cortar aí o tempinho. Copio praticamente tudo que está aqui, eu cortar, eu copiar e coloco aqui, ok pessoal. Então, que a gente já tem aí, ok, e vou exportar, ok? Se eu vier aqui exportar, todos, não buscar, não buscar,
ok? Que é o suficiente. Vou vir aqui, vou importar que é o controller, vou fazer constant usuário controller, ok, vai receber e aqui vai vir o controller, ok, e aqui no handler simplesmente apago isso que está aqui e chamo o usuário controller, ponto buscar todos, e aqui eu vou chamar, vou apagar isso que está aqui praticamente, e vou chamar o usuário controller ponto buscar todos pelo ID. Então pessoal, essa é a forma bem facilitada que a gente tem. Claro que essas partes também podemos ter que criar um outro ficheiro só de esquema, onde a gente vai poder personalizar, mas vamos tentar só ver o último esquema, que é a validação, ok? Existe uma forma de você, quando tentar fazer o cadastro de qualquer colaborador ou cadastrar qualquer usuário, ela vem aí a parte de validações, que também é definida aqui no próprio esquema. Claro que o esquema tem muita coisa que você pode dar uma pesquisada aí na documentação para verificar. Se eu vir para aqui, tentar fazer de novo um local, host 3000, ok, e logo aparece aqui que está tudo a funcionar, ok pessoal? Então está tudo dentro dos conformes. Vamos lá fazer a última requisição que a gente vai criar por agora. O resto depois o pessoal pode fazer, que seja o adicionar, o atualizar ou remover. Vou só simplesmente criar mais uma, que é o validar, ou que é o salvar. Vou criar aqui um const salvar usuário, ok, e aqui vou meter o request e o reply, ok. O que eu vou dizer eu vou receber o nome e o e-mail no corpo. Esses nome e e-mail são obrigatórios, mas isso eu não vou definir. A partir daqui vou definir no esquema que eles são obrigatórios, e aqui ele vai receber do bar, ok, receber isso do bar. E o que eu vou fazer aqui? Vou criar um objeto, por exemplo, chamar de usuário temp, vai receber, por exemplo, ok, vamos criar aqui um objeto novo, e aqui eu vou dizer id é igual a new date, ok, ponto get, pode ser a new date, ok, ponto get time, ok, pode ser get time, e o próprio get time te retorna aí um toString, ok, vamos chamar com o nosso dado é tipo string, que vai vir o nome, ok, e aqui vai vir o e-mail. Ok pessoal, então isso é o suficiente para a gente cadastrar o nosso objeto, e depois simplesmente vou fazer o que? O usuário, que é essa lista lá que está em cima, essa que está aqui em cima lá, que a gente importou. Como é um array, é aí o push no caso, né? Vou fazer um push, e dentro disso eu vou passar o usuário, ok? Para responder, basta simplesmente fazer um reply, vou meter o código, ok? O código vai ser 201.send, ok? E no send eu vou pôr o usuário temp, ok pessoal? Então essa é a forma que a gente vai usar para poder criar o nosso usuário. Vou chamar salvar, que é mais do que suficiente, e vou vir aqui na rota, vou criar um esquema novo, ok, vou vir por exemplo aqui em esquema, fazer um const salvar usuário opção, por exemplo, e vou dizer, tem um esquema no caso, dentro desse esquema eu tenho um bar, que é para poder ter aí a parte de validação, ok, e tenho uma response, ok, essa aqui é a response, essa aqui é a response, por exemplo 201, que eu meti aqui, porque eu disse que a resposta aqui seria 201 para indicar que é a inserção de algum novo recurso.
E a resposta vai ser a mesma coisa, né? Vou dizer que é um usuário propriedade para retornar aqueles dados, para retornar praticamente esses mesmos atributos que estão aqui, ok? Quando eu tiver a cadastrar, então basta fazer isso. E aqui o esquema eu vou dizer que ele vai chamar, que é o render no caso, vai chamar usuário controle.salvar, ok? Agora no bar onde eu vou definir o tipo de dado. Vou vir aqui, vou chamar tipo de dado, vou dizer que o tipo de dado aqui é, na verdade até é um objeto, ok? E esse objeto, ele tem aí uma requisição, um require no caso, vou dizer que esse require é um array, no caso, vou dizer que aí é um array, e os atributos são o nome, quando alguém tiver que fazer a inserção, obrigatoriamente tem que inserir o nome e o e-mail. E aqui vou definir uma propriedade, ok, sim, uma propriedade, property, e dentro das propriedades eu vou definir o tipo de atributo que eu espero desses aí. Se eu dizer, por exemplo, o nome, eu vou dizer que o tipo de atributo que eu espero do nome é, por exemplo, é uma string, ok? E se eu tiver e-mail, vou dizer que o tipo de atributo que eu espero dele, por exemplo, é também uma string, ok? Então, essa é a forma que você vai usar para poder definir validações dentro do esquema, no caso. Isso aqui vai servir como validação quando você tiver a fazer uma inserção. Se não tiver a inserir esses dados, ele vai apresentar aí um erro. Dessa vez, para fazer isso, eu vou usar aqui o Postman, ok? Deixa eu fazer um start, dá para ver aqui todos os dados, ok? Se eu quiser cadastrar um dado, eu venho aqui em post no caso, e vou ver aqui em bar, eu já tenho aqui um usuário cadastrado no caso, e vou dar vou remover, né, para ver como é que vai ficar. Eu vou dar um enviar com corpo vazio, ele deu um not found, não criei, acabei por criar, eu tenho que vir aqui e acabar por criar essa rota. Vou ter que fazer um fastfile.post e aqui vou passar a rota que é o usuário, ok? E aqui vou chamar a opção que é salvar usuário opção, que é desse jeito, quer dizer que esse é para salvar. Então vou vir aqui, vou clicar um post, ok? Ele já dá aqui um bad request. Bar should be object, ele já te diz aí que o bar tem que ser um objeto. Se eu meter o corpo, já que indica um objeto, ele vai te dizer, olha, acabou criando. Acabou criando, quer dizer que provavelmente adicionei alguma coisa que não está muito correto, ok? Deixa eu verificar o que é, que a ideia seria ele ter que mostrar o nome a dizer que tem algum erro na hora da requisição. Mas deixa eu ver porque que eu acho que deve ter escrito alguma coisa de errado. Isso é aqui, ok, eu escrevi mal essa opção aqui, é required, ok, acho que é desse jeito, ok pessoal, vamos tentar salvar. Vou vir aqui, vou fazer um get para verificar. Então dá para ver que não tem nada aí, ok, e vou remover no caso e tentar novamente. Se eu tentar novamente, fazer o post, tentar novamente, ele dá aí o objeto. Se eu meter o objeto vazio, ele vai dar ok, tem uma propriedade nome, no caso eu tenho que escrever esse nome, por exemplo, e vou meter aqui o Lucas, e se eu tentar novamente ele vai falar aí o e-mail, e vou ter que meter aí o e-mail no caso, ok, lucas@fastfile.io. Se eu salvar, logo eu já tenho aqui o Lucas criado. Se eu vir em fazer um get, ok, que no fim dá para ver que o Lucas foi adicionado. Se eu fazer uma busca do Lucas pelo ID,
Ok, ele já aparece aqui o Lucas. Ok, pessoal, posso também verificar a partir daqui do próprio da própria documentação do Swagger, no caso também é possível verificar, ok? Posso vir para aqui e fazer uma requisição a partir daqui, por exemplo, vou pôr Lagoa, ok? E aqui vou pôr Lagoa arroba fastfy.io e tentar executar. Logo dá para ver que tem aqui um 201 e ela acabou cadastrando. Se eu quiser ver, ok, de outra forma, venho por aqui em get, faço um try, vou executar e ele acaba trazendo aqui os dados. Ele tem o Kitumba, Gil, Rafa, Dev, Varela, depois aí aparece o Lucas e o Lagoa. Ok, pessoal, então esse é o mínimo que eu posso falar nesse momento sobre o Fastify, ok? Nas próximas eu vou falar um pouco mais sobre autenticação. No caso, a gente vai ver mais sobre autenticação e testes unitários aqui no Fastify. Pode ser que eu chegue a falar sobre também o MongoDB e este aqui Alpha 2, que é um dos que eu também estou interessado em ver como é que funciona, e este aqui de autenticação também vou falar. Então vamos falar autenticação, Alpha2 e um pouquinho do MongoDB e testes, ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Se surgir qualquer dúvida, qualquer opinião, pode deixar aí no comentário, será muito bem apreciado, ok, pessoal? Então até a próxima.